Muitos cristãos têm questionado o tempo que falta até a segunda vinda de Cristo, a revelação do Anticristo e o derramamento da ira de Deus sobre a terra devido ao pecado. Embora não possua todas as respostas precisas para essas perguntas, vou compartilhar algumas orientações da Bíblia sobre como devemos viver e usar nosso tempo. Desejo compartilhar a história de um homem que estava à beira da perdição eterna, mas recebeu uma última chance antes de seu fim. Antes de compartilhar essa história, gostaria que meditasse no seguinte trecho e reflitam: nestes últimos dias, onde estou espiritualmente? Estou seguindo as instruções da Bíblia sobre como evitar o egoísmo, o amor ao dinheiro, o orgulho e a dureza de coração? Ou estou alinhado com a vontade de Deus, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre todos? Pensem nisso enquanto ouvem nos próximos minutos. Se prestarem atenção, perceberão que as coisas estão mudando, que a maré está se transformando e que há um despertar espiritual em curso. Alguns estão se afastando cada vez mais da luz neste mundo, à medida que a moral da sociedade desaba. A vida está perdendo seu valor, os corações se tornam mais frios a cada dia, e as pessoas estão se entregando aos desejos deste mundo. O pecado está seduzindo, e aqueles que promovem doutrinas demoníacas estão ganhando popularidade e prosperidade. A Bíblia nos alerta: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês com grande ira, sabendo que seu tempo está se esgotando. Apocalipse 12 versículo 12. Quero compartilhar a história de um evangelista que pregou o Evangelho de Jesus Cristo no final do século XIX e início do século XX. No livro Wigglesworth, Um Homem que Andou com Deus, escrito por George Sormon-Montors, encontramos relatos incríveis de como Deus operou milagres por meio desse homem. Vou ler um trecho do livro e espero que toque seus corações. Deus instruiu Smith Wigglesworth a esperar em um local específico, próximo a uma rua em Bradford, onde encontraria um homem que Deus enviaria. Após aguardar por 1h30, quase desistindo, ele viu um homem se aproximando com um cavalo e uma carruagem. O Espírito Santo confirmou que aquele era o homem. Wigglesworth saltou e sentou-se ao lado do motorista. Apesar de ser ordenado a sair, ele permaneceu. Com amor, sinceridade e paciência, Smith Wigglesworth compartilhou o Evangelho com o motorista. Antes de chegarem ao destino, o homem entregou-se a Jesus. Pouco tempo depois, souberam que o homem adoeceu subitamente e faleceu, mas ele morreu confiando no Senhor. Alguns podem destacar como Smith Wigglesworth foi usado poderosamente por Deus, outros enfatizarão a importância de obedecer à voz de Deus, pois nunca sabemos quem podemos impactar. Para mim, essa história reflete o amor de Deus por alguém perdido e à beira da condenação eterna. 2 Pedro 3 versículo 9 nos lembra que Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Deus não quer que ninguém se perca, Ele deseja que todos nós nos arrependamos e aceitemos Jesus Cristo como Senhor. Foi por isso que Jesus foi crucificado, para que todos possamos ter a vida eterna. Quero lembrar a todos que temos um Salvador em Jesus. Sim, teremos que lutar de joelhos e lutar usando a palavra de Deus, mas no final, você descobrirá que temos um Salvador em Jesus Cristo. O livro de João 4 versículo 4 diz: Filhinhos, vós sois de Deus e os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A maneira como vencemos o diabo não é através de motivação ou inspiração. A maneira como vencemos o diabo é invocando o único nome que ele não suporta, o nome de Jesus. Jesus é a luz que afasta a escuridão. Ao nome de Jesus, Satanás deve fugir, os demônios devem tremer e a natureza deve se curvar. Somente Cristo tem autoridade suprema sobre toda a criação, e Ele prometeu estar conosco em cada luta. Às vezes, não podemos evitar as águas turbulentas da vida, às vezes, não podemos evitar as batalhas da vida, e embora possamos não ser capazes de mudar nossas circunstâncias tão rapidamente quanto gostaríamos, podemos nos agarrar ao fato de que temos um Salvador em Jesus Cristo. Podemos nos apegar às belas e edificantes promessas da Bíblia, como as encontradas em Isaías 43 versículo 2, quando passares pelas águas, estarei contigo, e, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Em face de qualquer problema, perigo ou ameaça, lembre-se de que Deus está com você. Se pudermos andar pela fé e não pela visão,
veremos a mão de Deus agindo e nos protegendo do mal. Ele já declarou que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e se Ele está conosco, quem poderá ser contra nós? Acredito que é hora de acordarmos, de estarmos vigilantes e prontos, porque o Senhor aparecerá num piscar de olhos, ou cada um de nós aparecerá diante dele num instante. De uma maneira ou de outra, é hora de acordar, estar pronto e permanecer pronto, pois o dia do Senhor está próximo. Não queremos ser pegos dormindo, como aqueles no mundo. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão na noite. Você estará pronto ou se deixará distrair pelos cuidados deste mundo? Você estará pronto ou será encontrado envolto nos prazeres deste mundo? Você estará pronto ou permitirá que a raiva, a ganância, a inveja e o pecado distraiam do que realmente importa? Passamos muito tempo pensando em nosso futuro, em nossos parceiros, em como ganhar mais dinheiro, em como economizar mais dinheiro. Raramente encontramos um momento em que não estejamos pensando. Mas e se seus pensamentos fossem expostos para todos verem? E se seus pensamentos estivessem à vista de todos? Seriam pensamentos vergonhosos? Perturbariam muitas pessoas? Refletiriam um caráter piedoso? Hebreus 4 versículo 13 nos diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar conta. Tire um momento para examinar seus pensamentos. Pergunte a si mesmo por que pensa da maneira que pensa. Isso está de acordo com a palavra de Deus? Isso glorifica o Senhor? Você vive como alguém que sabe que seus dias estão contados? Está acumulando tesouros no céu com os poucos dias que lhe restam na terra? Está lutando e se esforçando para crucificar sua carne diariamente? Está praticando o amor de Deus em sua vida e buscando fazer o bem em vez do mal? Muitos de nós têm situações que nos fazem pensar que as coisas nunca mudarão. Alguns de nós podem até estar se agarrando a certas coisas, certas pessoas, maus hábitos ou pecados privados. Quero fazer este anúncio urgente a você e oro para que me ouça claramente: você não deve ter tempo para se apegar a amigos que o arrastam para o pecado. Você não deve ter tempo para tolerar coisas que poluem sua mente com luxúria e pensamentos impuros. O Senhor deseja que sejamos livres, livres da escravidão e da opressão. Ele veio para que possamos ter vida e vida em abundância, mas depende de nós receber o dom da liberdade que Ele nos oferece. Olhe ao seu redor e veja os sinais dos tempos. Há fomes, pestilências, um aumento no número de desastres naturais e rumores de guerra por toda parte. As últimas profecias da Bíblia estão sendo cumpridas diante de nossos olhos. Cristo está prestes a retornar. Sim, temos os sinais óbvios dos últimos dias. Sabemos que os homens serão amantes de si mesmos, mas você sabia que os zombadores são um sinal dos últimos dias? Pessoas que questionam a vinda do Senhor são um sinal dos últimos dias. Onde está esse Jesus do qual você fala? Eles dirão. Ele não aparece há centenas de anos, então onde está ele? Isso é o que um zombador dirá. Todos os dias nos aproximamos cada vez mais do retorno do Senhor. Não deixe que o conceito de tempo o engane. No livro de Tiago 4 versículo 14 diz: não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco, e logo se desvanece. O que é seguro em sua vida é apenas um vapor, como uma nuvem de fumaça ou um sopro de vapor de uma panela de cozimento, visível por um curto período e depois desaparece. Quero chamar sua atenção para 2 Pedro 3 versículo 3, 4, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Estamos nos aproximando do retorno do Senhor. Não deixe que a ideia do tempo o engane. Esteja preparado, porque o Senhor aparecerá num piscar de olhos, ou cada um de nós aparecerá diante dele num instante. É hora de acordar, estar pronto e permanecer pronto, pois o dia do Senhor está próximo. Não temos tempo para nos apegar a coisas que nos afastam de Deus. O Senhor deseja que sejamos livres, livres para servi-lo e seguir seu caminho. À medida que observamos os sinais dos tempos se desdobrando,
É mais importante do que nunca viver de acordo com a vontade de Deus, buscando a sua face, permanecendo firmes na fé. Estamos nos aproximando de um momento crítico na história, e nossa preparação espiritual é de vital importância. Que este alerta seja ouvido alto e claro, é hora de estarmos prontos e permanecermos prontos para o retorno do Senhor. O diabo está mostrando sua agressividade nestes últimos dias, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas estão se voltando para Cristo em busca de esperança, amor divino, proteção e paz verdadeira. Muitos estão se voltando para Deus porque somente Ele pode carregar seus fardos nestes tempos difíceis, e aqueles que já estão em Cristo estão se apaixonando cada vez mais por Ele. Amados, eu vou ficando por aqui, mas desejo de todo o coração que Deus faça o impossível na sua vida, e que as amarras que possa ter, seja desfeita, que as promessas que Deus tenha na sua vida, seja todas realizadas, a proteção do Altíssimo esteja sempre ao seu lado e na sua casa. Que o nosso Senhor Jesus Cristo sempre o console, e o proteja em todos os seus caminhos, e que a sua fé seja renovada a cada dia. Fique com Deus. Se puder deixar o seu like, eu agradeço de coração.